Amém, queridos? Vamos lá? Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Gálatas 3, a partir do versículo 15. Gente, se eu não dei a paz para alguns aí, ó, Renatinha deve estar aí, Urene, quem mais que eu não vi? Carlos, tem bastante gente aí que não tá aparecendo aqui na Maria Bispo, tem algumas pessoas que não estão aparecendo aqui na minha tela, mas glória a Deus por vocês aí, viu, gente? Miguel é um exemplo mesmo. Roberto, com certeza é um exemplo de servir ao Senhor com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos naquele momento da nossa vida. Gálatas 3, versículo 15 em diante. Vamos ler esse trecho do 15 até o 29. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho do que o Senhor tem para nós nessa noite. Diz assim: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, perdi aqui. Versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Vamos até aqui, depois, se der tempo, a gente já entra no capítulo 4. Paulo começa esse trecho, ou continua, né, nesse trecho a partir do versículo 15, falando, ainda ensinando ou corrigindo alguns conceitos a respeito da lei e da graça, a respeito da fé e da lei, né, a respeito dessa questão de como é que eu recebo a salvação, como é que eu recebo as promessas de Deus. E ele começa então dizendo que ele vai falar de forma natural, de forma humana. E aí entram aí todas as questões jurídicas que a gente entende muito bem e que Paulo está nos ensinando através delas. Então a gente já entende que é assim. Versículo 15 está dizendo: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo, ok? Então Paulo está dizendo: eu vou agora ensinar uma coisa para vocês
de maneira bem humana, de maneira bem natural. O que ele vai falar? Ele vai falar sobre testamento, sobre como é que um testamento ele funciona. Então, a gente, humanamente falando, a gente entende que um testamento, uma vez feito, uma vez assinado, uma vez estabelecido em cartório ou diante de um juiz, a gente sabe que aquilo é permanente. Nada anula um testamento. Nada anula um texto que foi assinado por aquele que está dando aquele testamento e dizendo que é aquilo que vai ser feito a partir da sua morte ou a partir daquela promessa que está sendo feita. É disso que Paulo está dizendo. Então ele está dando para nós um exemplo de algo totalmente simples e natural, mas que traz agora para nós um ensino a respeito do que isso significa no quesito espiritual. Então ele vai continuar dizendo aqui, ou no versículo 1 ele diz assim: humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado e nem acrescentar-lhe algo. Eu quero falar duas coisas que estão aqui no versículo 1 que eu deixei lá no dicionário para vocês. Eu queria que vocês entendessem o que significa a palavra ratificado, para quem não sabe, e eu também não tinha total noção do que era, né? Sabia de ouvir falar, mas como é bom quando a gente vai para o dicionário e entende isso. Então, a palavra ratificar ou ratificado significa, na língua portuguesa, fazer a ratificação, a validação, um ato, uma declaração, uma promessa, uma situação, confirmar e validar. Então, uma coisa que foi ratificado é que depois que ele foi escrito, ele foi confirmado. Então é como se eu desse uma segunda voz, uma segunda declaração dizendo: o que está escrito é o que vai acontecer. Então Deus, ele nos deu também uma promessa e um testamento, então, né? A palavra de Deus, ela é toda um testamento. Alguns chamam de antigo e novo, né? Ou velha aliança e nova aliança, mas tudo isso é um grande testamento, é algo que está totalmente disponível para todo filho. Testamento diz respeito muitas vezes à herança de pai para filho, ok? Então, testamento quer dizer que o pai deixa todos os seus bens, todo o seu legado, muitas coisas que ele deseja deixar para os filhos, ele então exemplifica ou coloca isso declarado em um testamento. E aí o filho, no momento em que ele pode tomar posse daquilo, provavelmente depois da morte do seu pai, ele então lê esse testamento e sabe quais são então as suas heranças ou qual a sua herança deixada pelo seu pai. Então, Paulo está dizendo assim: eu vou falar de forma humana para vocês entenderem o que é que eu estou explicando a partir de agora. E ele cita então essa questão de um testamento, naturalmente falando, ok? Aqui do nosso contexto humano. E ele fala: nenhum testamento pode ser anulado depois de feito e ratificado. Então, uma vez feito o testamento pronto e permanente e eterno, vamos dizer assim, ok? Então é isso que aconteceu. Aí ele continua: assim também, então, do mesmo jeito que um testamento não pode ser anulado depois que ele é ratificado, inclusive, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, Paulo está dizendo que quando Deus fez todas as promessas a Abraão, e principalmente a promessa a respeito do seu descendente, daquele que nasceria de Abraão, que viria da sua descendência, Deus estava dando um testamento que era perpétuo, que jamais poderia ser anulado. Então, toda palavra que Deus liberou a partir de Abraão a respeito de uma promessa que está liberado para mim e para você, ela é eterna. Ela jamais vai poder ser anulada. Então, tudo aquilo que Paulo vai nos explicar aqui dentro desse contexto está dentro dessa promessa, desse testamento feito a Abraão. E aí ele diz o seguinte, ele continua dizendo aqui: a escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, quando nós olhamos lá para a passagem de Abraão, e depois, se você puder, dar uma lida novamente nos textos
iniciais ali do chamado de Abraão e do nascimento de Isaac, Deus sempre trata desse filho que nasceria de Abraão como um filho único, como um descendente. E quando Deus faz a promessa, Deus não está falando necessariamente sobre Isaac, mas ele está falando de um filho, um descendente que viria a partir de Abraão. Quando Deus está fazendo a promessa, ele não está falando propriamente dito de Isaac. Ainda que quando a gente está lendo ali a Velha Aliança, o Velho Testamento, essas passagens de Abraão, a gente tem essa noção, a gente tem essa interpretação de que Deus está falando a respeito de Isaac. Mas é muito além. Quem já vem estudando comigo há algum tempo, eu falo que a Bíblia ela tem interpretações, ou ela tem, na verdade, textos que eles acontecem naquele momento da história, mas eles falam de um futuro também. Eles falam de coisas que ainda iriam acontecer. Então Deus estava declarando profeticamente o nascimento, na verdade, não de Isaac, mas desse filho que viria para cumprir toda a promessa ou tudo aquilo que Deus precisava fazer na terra, que era a redenção do homem. Então Deus estava falando para Abraão sobre um filho que estaria nascendo pela fé, que era, na verdade, Cristo, e não exatamente Isaac. Ainda que tenha vindo naquele momento Isaac, que é uma tipologia de Cristo, ok? Então é disso que a palavra está dizendo. Paulo está dizendo assim, quando Deus fez a promessa, quando Deus fez o testamento, ele estava falando sobre um descendente, que era aquele que traria todas as promessas à tona, então, para toda a humanidade. Uma das promessas que Deus faz ali, que é gritante a respeito de nós, principalmente, para Abraão em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, na verdade, Deus já não estava fazendo uma promessa para simplesmente o povo de Israel, mas Deus estava dizendo assim, Abraão, a partir de você, dessa promessa que eu estou fazendo a você, é que todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. Por quê? Porque, na verdade, da descendência de Abraão, desse homem que creu nessa palavra dada por Deus, nessa promessa, nasceria aquele que traria a redenção para todas as nações, para todo aquele que crê. Então, por isso que a fé de Abraão foi esse ponto de partida para todo aquele que crê na palavra de Deus também ser salvo, também ser alcançado. Então, ler e entender as passagens que Deus dá a Abraão, essas promessas, todas essas palavras ditas para Abraão, faz com que a gente entenda essa promessa que chegou até nós. Tudo que vem pela fé e não pela lei, que é isso que Paulo está tentando ensinar aos irmãos da Galácia, porque eles estão ainda se confundindo a respeito disso. É isso que a gente tem visto desde o início do livro aqui, do capítulo 1. Eles estão ainda em dúvida a respeito de como é que eu sou salvo, como é que eu recebo as promessas de Deus. E eles acham ainda que é por obras, que é por seguir a lei, no sentido de lei mosaica, né? Não que a gente não tenha que seguir, a gente já tem falado um pouco sobre isso, ok? Mas a fé provém da mesma forma para nós que aconteceu com Abraão, ok? E existe um testamento, então, feito, promessas feitas a Abraão. E são nessas promessas que nós devemos estar firmados até a volta de Jesus. Vamos continuar. Aí ele diz assim, no versículo 17, quero dizer isto, olha o que ele quer dizer com isto. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Então, Paulo está dizendo assim, gente, presta atenção, o testamento foi dado para Abraão. As promessas desse descendente, dessa salvação pela fé, foi dada a Abraão. Moisés e a lei só vão aparecer 430 anos depois que Deus fala com Abraão. E jamais Deus iria contradizer ou dizer outra coisa que não fosse, na verdade, a mesma coisa. Vamos dizer assim, Deus jamais voltaria atrás em seu testamento, em suas promessas.
Deus não é homem para se arrepender ou mentir ou falar uma coisa e depois falar outra. Deus nunca se contradiz, ele só se completa, ok? Então, quando Deus institui a lei a partir de Moisés, nós já entendemos que o que Deus estava tentando fazer, e nós vamos entender um pouco mais isso aqui agora, era trazer à tona o meu pecado e o seu pecado, e o pecado de Israel, e o pecado do seu povo. Por quê? Porque conhecendo o nosso pecado, então nós podemos entender o quão dependentes, o quanto nós necessitamos dessa salvação, dessa fé naquele que viria e que traria redenção sobre as nossas vidas. Então entender essa dependência de Deus, essa natureza pecaminosa, faz com que a gente entenda de forma muito maior a grandiosidade dessa salvação pela fé, dessa salvação através de um sacrifício único de Cristo. Vamos continuar, porque o texto mesmo vai se explicar. Versículo 18. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a nossa promessa, que a nossa herança, ela não depende da lei. Nós vamos entender por quê, mas vamos entender aqui o que Paulo está dizendo. A nossa promessa, a nossa herança, na verdade, aquilo que Deus tem para nos dar, aquilo que Deus já deixou para nós como herança, não depende da lei. Porque já foi dada essa promessa, esse testamento, para Abraão. Então, a aliança primária foi feita com Abraão. O selo, né, dessa aliança, o selo dessa promessa, o selo desse testamento foi dado a Abraão. Então, eu preciso olhar para o testamento que está em Abraão e não em Moisés, através da lei, ok? Porque a promessa está lá, não na lei. Deus deu a promessa a Abraão e não a Moisés no sentido de redenção, desse cordeiro que viria, desse filho descendente de Abraão que viria, ok? Então ele está mandando a gente olhar para Abraão, porque a promessa não depende da lei, ok? Então aquilo que Deus tem para nós não depende da lei. Mas ele diz assim, ó, Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Eu coloquei lá no dicionário também o que significa essa palavra no original grego, gratuitamente. Porque quando a gente pensa em grátis ou gratuito, a gente pensa que é de graça, não é isso? A gente entende essa questão. E talvez aí entra essa mistura, inclusive, do de graça com graça, né? E a gente fica um pouco confuso nisso. Por isso que eu coloquei o original dessa palavra para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. O que Paulo quis dizer com esse gratuitamente. Então, a palavra gratuitamente aí no original, se vocês forem lá no nosso dicionário, eu coloquei lá, o original grego aqui é charizomai no grego, que quer dizer fazer um favor, mostrar-se generoso, dar graciosamente. Essa mesma palavra do gratuitamente aí, do charizomai, é a mesma palavra que ela sai, né? A origem dela é a palavra no grego charisma, que significa dom. Então, quando Deus nos dá dons, ele está usando a mesma raiz da palavra grega charisma, que é charizomai. Então, o que Abraão recebeu foi um presente de Deus, de forma graciosa, de forma sem mérito. Nós não merecíamos, mas Deus é uma dádiva, um presente, mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, decidiu nos dar mesmo antes de nós sermos salvos, de sermos limpos, de sermos então alcançados. A palavra de Deus diz que Deus nos chamou, ou Deus nos amou, nós ainda estando em pecado. Nós vamos estudar isso em Efésios. Então, nós estávamos ainda dentro do pecado, quando Deus decidiu nos salvar. Então nós não estávamos bonitinhos e já limpos e arrumados diante de Deus e ele falou assim, agora sim, agora eu vou salvar vocês. Não, Deus justamente decidiu gratuitamente, de forma graciosa, nos salvar mesmo antes de nós sermos alcançados.
ainda em pecado, ainda mortos, foi que Deus decidiu. Então, quando ele faz essa promessa, esse testamento, quando ele dá essa herança a Abraão, ele já estava previamente dando algo que nós ainda não merecíamos, mas como Deus é gracioso, como Deus é misericordioso e ele é amor, ele então oferece aquilo que ele tem de melhor, que é o seu filho. Então ele diz assim: todo aquele que então crê em Jesus, assim como Abraão creu nas promessas que eu dei para ele ali naquele momento, sem ver nada fisicamente, ele creu, assim também todo aquele que crê no meu filho, em Jesus Cristo, vai ter a mesma oportunidade de então ser salvo, ser alcançado. É disso que a palavra está falando aqui, que Paulo está tentando mostrar para nós. Então, esse gratuitamente é a palavra charizomai, que vem da palavra grega charisma também, que quer dizer dom, presente, dádiva, algo que você recebe sem ao menos merecer, na verdade. Não há mérito em nós para receber esses presentes de Deus, ok? Ele nos ama e por isso nos dá. Ele decidiu então fazer esse favor, como a palavra diz, né? Mostrou-se generoso. Muitas vezes a gente não tem ideia desse sentimento, porque o nosso padrão, né, de generosidade, o nosso padrão de favor, o nosso padrão de ser gracioso tem a ver de fazer as coisas para o outro, para o próximo, só que é favorável a mim, né? A gente tem esse sentimento. E Deus Deus não tem esse sentimento humano que nós temos. Ele faz para todos de igual modo, esperando que a resposta, esperando que a confirmação venha da mesma forma, né, do outro lado. Então, o que Deus espera é que eu aceite isso de bom grado. Vamos continuar? Então, diz assim, versículo 19. Então, qual era o propósito da lei? Paulo pergunta aos irmãos da Galácia. Qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Na Bíblia de vocês, o descendente está com letra maiúscula? Aí o descendente, ou eu não sei como está nas outras traduções, como que está aí nas traduções de vocês? Está como, versículo 19 aí, como que está? Alguém quiser ler, como que está? Até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Alguém quer falar aí para mim? Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente da prometida. E essa posteridade, mas tá com letra maiúscula, gente? Esse descendente, essa posteridade, tá com letra maiúscula? Letra minúscula. Letra maiúscula, Soninha. Letra minúscula, Adailton. Tá letra minúscula? E aí, gente? Minúscula, maiúscula? Minúscula, Segala. Maiúscula, pronto. Ok. Maiúscula. Por quê? Porque aqui tá falando sobre o descendente, sobre Cristo, ok? Sobre Jesus. Então, olha o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Versículo 19 de novo. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, foi confirmada, né? Por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então tinha alguém ali dando o aval que iria acontecer. Versículo 20, eu vou ler porque a própria palavra vai explicar para nós. Contudo, o mediador representa mais de um. Então Cristo representa toda a humanidade como mediador, ok? Como aquele que vai vir para ser esse descendente, que vai trazer essa salvação para todo aquele que crê, que vai cumprir a promessa feita a Abraão e a todos nós. Mas Deus, porém, é um. Então aquele que fez a promessa é um, ok? Não são outros, é um só. Mas o mediador, aquele que vai mediar essa salvação, ele faz isso em favor de muitos, a palavra está dizendo, né? De mais de um, representa mais de um. Versículo 21. Então, a lei se opõe às promessas de Deus? Então, a lei está sendo contra as promessas? Não, nós vamos entender, ó. De maneira nenhuma, Paulo diz. De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei.
O que Paulo está dizendo, gente? A gente tem falado bastante sobre isso. A lei não conseguiu fazer nenhum israelita ou nenhum judeu ou ninguém que decide viver pela lei se tornar santo, se santificar, deixar de pecar, ok? Então a lei de Moisés, dada por Moisés, ela não conseguiu de maneira alguma fazer com que alguém se santificasse, fazer com que alguém se tornasse justo, fazer com que alguém não pecasse, fazer com que alguém tivesse esse acesso a Deus mediante as suas próprias atitudes sem pecado. Por quê? Porque a lei, Paulo vai explicar aqui para nós, porque a lei ela só veio para mostrar o pecado. O ser humano precisava entender que ele havia se desviado de Deus. Quando Adão e Eva pecam, todos aqueles que viriam posterior a isso já nasciam em pecado. E aí entra um outro ensino que não é o momento, mas assim, o ser humano precisava entender que ele precisava desse mediador, desse Cristo, desse Salvador, desse resgatador. Porque com uma natureza caída, com uma natureza de pecado como nós tínhamos antes de sermos salvos, antes de crermos em Jesus como Senhor, era impossível alguém conseguir não pecar. Quando eu dou aula sobre pecado, gente, eu falo isso muito enfático. O ser humano, sem nascer de novo, da água e do Espírito, não consegue deixar de pecar, ok? A Bíblia prova isso. Numa outra aula, num outro momento, a gente pode falar só sobre esse assunto. Mas eu quero que você compreenda uma coisa. Quando você olha para alguém que ainda não nasceu de novo da água e do Espírito, essa pessoa não consegue deixar de pecar. Ainda que ela tenha atitudes boas na vida dela, ainda que ela tenha princípios naturais na vida dela, social, né? Ela é uma pessoa que peca por natureza. Ela peca porque o pecado está nela, porque ela nasceu em pecado. Então, uma pessoa que não nasceu da água e do Espírito, que não tem o Espírito vivificado dentro de si, que não nasceu o seu Espírito dentro de si, através do novo nascimento, ela não consegue deixar de pecar. Por isso, nós falamos nas primeiras aulas, por isso que semana após semana, mês após mês, ano após ano, todo Israel estava lá com as suas ofertas diante do tabernáculo, levando as suas ofertas para que fosse sacrificado e para que o pecado então fosse expiado por aquele animal. Porque se a lei de Moisés conseguisse fazer com que o homem não pecasse, era só Israel obedecer a lei e eles não precisariam jamais levar nenhum tipo de sacrifício ao altar, não era isso? Nós falamos bastante sobre isso nas primeiras aulas. Por que o homem precisava, os israelitas, né? Os judeus precisavam levar os seus sacrifícios semana após semana, mês após mês, ano após ano, lá para o tabernáculo? Porque eles estavam pecando. Então, toda vez que alguém levava um animal ali para ser sacrificado, ele estava dizendo com todas as letras, mais uma vez eu pequei. E quando você olha para o Antigo Testamento, você percebe isso nitidamente. Era algo extremamente corriqueiro, era algo diário, era algo semanal que aqueles homens levavam ofertas, sacrifícios para a expiação dos seus pecados. E se nós olharmos para nós também, antes de aceitarmos a Cristo, antes de termos essa convicção de fé, nós éramos pecadores por total natureza. A gente pecava porque a gente pecava. E a gente muitas vezes nem entendia porque estava tendo aquela atitude, né? E até hoje, na verdade, mesmo depois de salvos, tem horas que a gente tem uma atitude que você fala assim, nossa, mas por que eu tô tendo essa atitude? Por quê? Porque essa natureza de pecado ainda está no nosso corpo. E a gente vai entender bastante sobre ela também durante as aulas, porque Paulo fala muito sobre essa natureza de pecado. Mas Paulo está dizendo assim, a lei, os 10 mandamentos e todas as leis que estão na Torá, elas não conseguiram fazer o homem ser justo, ser santo, ser santificado. Por quê? Porque a lei era só uma maneira de mostrar o quão pecador nós éramos. A lei só mostra, expõe o meu pecado diante de Deus. E assim eu preciso estar
me arrependendo todo o tempo, mas aquilo eu me arrependo, volto para trás e volto a ter aquela atitude de novo. Levo outro sacrifício, volto para casa e tenho outra atitude de pecado. E assim vira um ciclo, né? De pecar e levar sacrifícios, pecar e levar sacrifícios. Por quê? Porque o meu espírito está morto. A minha vida está morta espiritualmente. Eu não consigo obedecer, porque o meu espírito está morto. Eu não tenho o Espírito Santo me ajudando. Aquela graça que nós já falamos bastante, sabe? A graça que vem sobre as nossas vidas, quando nós temos a Cristo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, é disso que falta o homem quando ele não nasceu de novo. Então, Paulo diz no versículo 21, né, de novo. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria pela lei. Se Deus soubesse que através da lei todo homem pudesse obedecê-lo, se a lei fosse a maneira que Deus sabia que o homem ia obedecer a ele, vocês acham que a lei seria dada somente através de Moisés, gente? Ou a lei teria sido dada muito antes, inclusive, de Noé? Entende o que eu estou querendo dizer? Porque, na verdade, muito antes já havia o pecado. Então, quando Adão e Eva pecou, se a lei fosse a maneira que Deus agiria para salvar a humanidade, vocês acham que Deus já não teria instituído a lei lá no Éden? Entende? Então Deus permite o quê, gente? Deus traz uma permissão sobre a humanidade até Moisés, de que os homens vivam segundo os seus próprios passos, segundo as suas próprias vontades. Para quê? Para evidenciar a maldade, para evidenciar o pecado, para evidenciar o podre que o ser humano é sem Deus. Quanto a natureza de pecado na nossa carne, ela produz somente fruto, obras da própria carne. Ela é totalmente filha daquele que é desde o princípio um transgressor. Desde o princípio o diabo, ele tem essas atitudes de rebelião contra Deus, de desobediência contra Deus. Então, a partir do momento que o homem passa a estar morto espiritualmente, e isso então não precisava da morte de cruz. Nós falamos já um pouco sobre isso, exatamente, Carlinhos. Jesus não precisaria vir se a lei fosse suficiente, né? Então é isso que o Carlinhos está falando. Jesus precisava vir, Deus faz essa promessa a Abraão. Por quê? Porque antes disso, eu costumo interpretar, essa é uma interpretação minha, tá bom? Ver se vocês compreendem o que eu estou querendo dizer. Até a lei de Moisés, o homem pecava e praticamente ele não tinha uma evidência do seu pecado. O que eu quero dizer com evidência? Ele não tinha algo escrito ou algo dito por Deus de que aquilo era pecado. Então o homem agia segundo seus próprios desejos e anseios, ia fazendo o que queria, só que não tinha uma regulamentação. Então o homem pecava e Deus ficava olhando do seu trono e dizendo assim: como os meus filhos, a criação que eu tenho, é tão má em si mesma. Então Deus foi permitindo que aquilo fosse se estendendo durante bastante tempo. Deus traz juízo através de Noé para nos mostrar como será o futuro. A gente já sabe disso. Os últimos dias, a volta de Cristo vai ser exatamente como foi nos dias de Noé. A palavra de Deus mesmo mostra isso para nós, porque o excesso de transgressão, o excesso de pecado, o excesso de maldade atrai o juízo de Deus para a terra. E Deus vai fazer isso. Então Deus permite que tudo isso aconteça até Moisés, para que o povo entenda que são os seus pecados que trazem toda a maldade para a terra. Mas aí em Moisés, ele institui a lei. Para quê? Para que agora houvesse então uma regulamentação. E Deus separa um povo, Israel, os judeus, para falar assim: olha, é com vocês que eu vou começar um tratamento para vocês perceberem o quão pecadores vocês são, ok? E aí ele institui a lei para Israel, põe lá os 10 mandamentos e todas as outras instruções que a gente tem no Velho Testamento, e o povo continua a ter atitudes de pecado dia após dia, mês após mês, ano após ano. E Deus está mostrando: estão vendo como vocês são extremamente
pecadores, a natureza de vocês é de pecado, vocês estão mortos espiritualmente. E é isso que faz com que vocês sejam o que vocês são, homens de uma natureza de pecado. Mas eu tenho a solução para isso. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Vai vir um descendente de você que vai cumprir a promessa dada lá no Éden, que vai esmagar a sua cabeça e que vai então vencer todo o poder da morte e do pecado. E todo aquele que crê nisso que eu tô falando agora, Abraão, para você, esse também vai ser salvo, assim como você está sendo salvo nesse momento, porque creu na minha palavra e porque tem obedecido. Lembra o texto que a gente leu na última aula, bem no finalzinho, sobre Abraão? Que eu fui falando para vocês que Abraão obedeceu os mandamentos, as leis, os preceitos, os estatutos, e a gente falou um pouquinho sobre cada uma dessas palavras. Quando Abraão obedecia a Deus, só porque Deus havia falado com ele, só porque Deus então tinha instruído ele, isso é viver uma vida debaixo da graça, isso é viver uma vida sem lei, porém debaixo de obediência. Você, pai, mãe, tio, avô, todo mundo que tá aqui, você já teve a oportunidade de ver alguém te obedecer, independente de você colocar uma regra para aquela pessoa? Você já teve essa oportunidade? De você ver um filho, um neto, alguém obedecer, mas eu não falei para você que você não podia fazer. Mas aquela criança ou aquele adolescente ou aquela pessoa sabe que você não gosta daquilo e por isso não faz? Isso é viver pela fé. É obedecer a Deus, sabendo do que Deus gosta ou não gosta, vamos dizer assim, só pra gente entender de um contexto mais simples. E porque eu sei que o meu pai não gosta, é que eu obedeço. Não é porque ele tá dizendo que não é pra eu fazer. Eu sei que ele não gosta. E porque eu sei que ele não gosta e eu amo meu pai, é que eu não vou fazer. Mas não tem uma regra pra você. Mas não importa que não tem regra. Eu não vou fazer. Então, a decisão pela obediência, ela não parte de lei. Ela parte de um coração decidido a obedecer a Deus, independente das regras. Então, vai muito além, né, disso. E isso, então, foi o que Abraão fez. Abraão, cada vez que Deus falava com ele, cada vez que Deus dava uma direção, ou mesmo antes de Deus falar com Abraão, a palavra de Deus diz que Deus já encontrava em Abraão esse homem obediente. Vou falar algo mais aqui para vocês. A obediência, ela parte primeiramente de um coração que entende que o próximo, ele precisa ser tratado tanto quanto eu gostaria de ser tratado. Então, tá dentro do contexto dos 10 mandamentos, ok? Então, quando eu entendo o que é viver em sociedade, o que é viver fazendo o bem para o próximo, independente do que ele faz para mim, eu já estou caminhando debaixo de fé, eu já estou caminhando debaixo de obediência a Deus, ok? Então, é disso, fala de alguém que traz vida sobre nós, independente de regras humanas, independente da lei de Moisés. Eu obedeço a Deus, não é porque Deus diz que isso é pecado, mas é porque eu já entendi que isso não agrada a Deus, isso não faz bem para o meu próximo, e é por isso que eu então obedeço. Vamos continuar aqui que o próprio texto vai ensinar um pouquinho mais para nós sobre isso. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. O que Paulo está dizendo? Que na verdade até Cristo, tudo, na verdade, toda a humanidade, toda a terra está debaixo do pecado, por causa da morte, por causa do pecado original, vamos dizer assim, né? Por causa do pecado de Adão e Eva mesmo ali no jardim, e dessa morte espiritual, tudo está debaixo desse pecado, tudo está debaixo dessa maldição do pecado e da morte. Então não existia outra opção a não ser quando houvesse o pagamento por essa dívida, né? Sem se pagar uma dívida, não haveria possibilidade de nós ou de qualquer pessoa ser salvo, ser alcançado, ter essa vivificação novamente no seu espírito, ok?
Vamos fechar a aula, só para eu não cortar o assunto, e eu vou continuar a partir do versículo 3. Vamos lá, gente, eu vou fechar aqui, já abri, entrem bem rapidinho para a gente já continuar a leitura aqui. Alguém lembra quantos tinham aqui na sala? Oi, Miguel. Todo mundo com saudade de ver Miguel. Tá vendo, Miguel? Tem que aparecer mais nas câmeras, Miguel. Você tá muito sumido das câmeras. Pessoalmente também, mas das câmeras também. Às vezes ele participa, mas participa com o vídeo fechado, né? Aí a gente não vê o rostinho dele. Vamos lá, gente. Vamos continuar para a gente não perder o fim da meada. Então, tudo estava debaixo do pecado e da morte, ok? A morte estava reinando sobre toda a terra até que Cristo veio e venceu a morte. O principal inimigo de Deus era a morte física e principalmente a morte espiritual, ok? Porque o homem, ele não conseguiria obedecer a Deus sem estar vivificado. Nós vamos entender isso. Gente, tem alguém aí com áudio aberto. Fecha aí que tá dando microfonia. Versículo 23. Antes que viesse essa fé, do que tá falando aqui, gente? Vamos perceber. Antes que viesse essa fé, que fé? Jesus. Antes que viesse essa condição, né? De nós sermos, então, vivificados. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Vamos entender aqui? Ô, nossa advogada, você precisava dar uma aula de direito aqui para nós. Tanta palavra, né, dentro aqui do livro de Gálatas, tecnicamente falando, né, judicialmente, juridicamente. Vamos lá, gente. Eu tentei, tá, Beth? Se eu errar aqui nos termos, você ajuda nós aí depois no grupo. Vamos lá, gente. Vamos ver o que a lei, então, fez até Cristo. Porque a fé que ia vir é Cristo, ok? É o Senhor. Então, essa é a fé que Paulo está falando aqui que viria. Então, vamos tentar entender isso aqui que a palavra está dizendo, no versículo 23. Antes que viesse essa fé, antes que viesse Cristo, antes que viesse essa possibilidade de nós sermos vivificados, antes de vir essa graça liberada sobre as nossas vidas, estávamos sob, e esse sob é mudo, né? O B mudo, sob, então é embaixo, né? Debaixo, estávamos sob a custódia da lei e nela encerrados. Vocês viram lá no dicionário que eu coloquei? Ô, Segala, é o seu que tá aberto. Tá dando microfonia aqui. Fecha aí pra nós. Aí, obrigado. Estávamos sob a custódia da lei. Vocês viram lá no dicionário que eu coloquei o que significa custódia. Não sei se vocês sabiam,
mas eu sabia e não sabia, né? Porque se a gente não pesquisa direito, a gente sabe, mas não sabe. Então a palavra estava falando, como que tá aí a tradução de vocês, gente? Tá outra palavra no lugar de custódia? Como que tá aí? Versículo 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Como que tá aí na tradução de vocês? Eu nem olhei outras traduções para ver. Guardados. Guardados, ok, que tem a ver com o significado. Legal, pastor. Então vamos ver o que é custódia? Olha lá na letra C, eu coloquei custódia. Na língua portuguesa, o significado. Tem vários significados jurídicos, tá? Então, o significado 1, jurídico 1, ato ou efeito de proteger, guardar alguém ou algo, proteção, guarda. Aí outro significado jurídico, jurídico 2, estado de quem ou do que está sob proteção ou guardado ou guarda de outro, né, de outrem. Jurídico 3, ato ou efeito de se deter pessoa que comete algum delito, retenção, detenção. Então isso significa custódia, estar sob custódia da lei. A lei estava nos guardando. Olha o quão Deus é amoroso, gente. Olha o amor de Deus sendo... Dani, pode falar. O meu tá como prisioneiros da lei. Olha, Dani, Deus... Somos prisioneiros da lei. O que Deus estava fazendo, Dani, era dizendo assim, gente, vocês vão ficar tudo preso debaixo de um monte de regras, de um monte de leis, para que vocês fiquem guardadinhos até que chegue a fé, até que venha o descendente, até que venha aquele que vai ter condição de fazer vocês obedecerem de forma tranquila. Olha o que Deus faz, gente. Isso é maravilhoso. O que Deus faz conosco e com Israel é que antes de nós termos, então, essa convicção, essa fé gerada através de Cristo, somente depois de Cristo isso é possível. Então, Deus estava guardando Israel, Deus estava guardando o seu povo, nos dando uma tipologia a respeito de que nós estaríamos sob o cuidado, sobre um guarda, sobre uma prisão, né? Entendo o que é essa prisão. É um lugar que Deus está te escondendo praticamente. Ele está te guardando mesmo, te colocando num lugar aprisionado para que você fosse guardado. Guardado do quê, gente? Da morte espiritual. Porque se Israel cumprisse a lei direitinho, o que acontecia com eles? Eles não estavam sendo guardados pelo Senhor, eles não morriam espiritualmente, eles estavam vivos espirituais. Então, conforme Israel ou qualquer pessoa que obedece à lei por si só, ela já está guardado por Deus. Para quê? Para que quando Cristo seja revelado para essa pessoa, aí ela está livre para obedecer a Deus, mas de forma plena, de forma guardada agora pelo Espírito Santo, sendo guiado agora por esse Espírito vivificado. Eu tô sendo clara ou tá difícil o que eu tô falando? Por favor, façam joia. Tá difícil para cima tá bom ou para baixo tá difícil? Eli, não tô entendendo o que você tá querendo dizer. Tá dando para entender? Então, vocês estão entendendo o que é a custódia da lei? Sabe por que Deus instituiu a lei? Obrigada, Carlos. Abriu a câmera, fez joinha. Glória a Deus. Sabe por que Deus instituiu a lei, então, ali no Velho Testamento? Para que o povo fosse guardado. Era puro amor de Deus. Por quê? Porque se eu fico ali na regra, bonitinho, cumprindo a lei, eu peco, vou lá e ofereço o sacrifício. Eu peco, vou lá, ofereço o sacrifício. Eles não tinham outra opção. Então Deus institui isso para duas coisas. Agora a gente já está entendendo que a lei vem por dois motivos. O primeiro e principal, mostrar a nossa transgressão, mostrar o quão pecadores nós somos, o quão dependentes de Deus nós somos. E segundo, existia um caminho que Israel ia traçando, guardado por Deus. Então, cada vez que eles cumpriam aqueles rituais, cada vez que eles cumpriam a lei dada por Moisés, eles estavam debaixo do cuidado de Deus.
Eles estavam debaixo, como que diz o ditado assim, o diabo não podia matar eles, porque estava sendo feito a expiação pelos seus pecados. Havia alguém morrendo no lugar daquele pecador. Havia um sacrifício sendo feito pelos pecados que estavam sendo cometidos. Deus estava nos mostrando como seria essa expiação. Deus estava nos mostrando como seria esse cuidado. Aí olha o que ele diz, continuando. Vou ler de novo. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela encerrados, prisioneiros, né, como alguns falam aí. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Eu até escrevi algo aqui, gente. Essa custódia aqui também fala de presos para obedecer. Então é como se, sabe a mãe que fala assim, ó, vai pro teu quarto, menino, você vai me obedecer agora, fica lá no seu quarto. Então Deus nos guarda, né, debaixo dessa custódia da lei, fala, fica aí, menino, até que Jesus viesse, você vai ficar debaixo da lei. Vai ficar guardado pela lei. É isso que Deus está fazendo. E aí ele diz assim, até que viesse o quê? Até que viesse a fé, até que viesse Cristo, até que fosse completado. Nós vamos entender no texto mais abaixo, vai falar, até que a plenitude do tempo, até que Cristo, então, fosse totalmente revelado e cumprisse, então, esse propósito de nos fazer tornar vivos novamente para Deus e existir essa graça derramada sobre as nossas vidas para que a gente possa, então, obedecer a Deus. Olha o que ele diz, 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Outro termo extremamente jurídico, mas que muitas vezes a gente não entende, por isso que a gente não entende o que é a lei. Existia um tutor até Cristo. Então vamos entender o que é tutor? Eu coloquei lá, né, na letra T, tutela. Vamos ver o que é uma tutela. Ter um tutor na língua portuguesa é proteção exercida em relação a alguém ou a algo mais frágil. A forma jurídica dessa palavra é encargo jurídico de velar por, de representar na vida civil e administrar os bens do menor. Gente, se vocês imprimiram ou se não, depois anotem isso. Administrar os bens do menor. E outra coisa, proteção exercida em relação a alguém ou a algo mais frágil. Então, ter um tutor sobre nós, ou ter um tutor que era a lei sobre Israel, fazia com que essa lei guardasse e fosse esse administrador, esse guardador, essa pessoa que estava protegendo algo mais frágil, que eram os filhos de Deus, que eram a humanidade. A humanidade estava sendo guardada, a humanidade estava sendo velada, ela estava tendo um representante, um administrador dos seus bens. Para quê? Para quando você fosse de maior, vamos falar assim que não existe isso, né? Gente, de maior não existe na língua portuguesa, tá? É quando você alcança a maioridade. Então, assim, quando nós alcançássemos a nossa maioridade espiritual em Deus, então nós não precisaríamos mais do tutor. Quem aí ainda está vivendo com tutor aí na sua vida? Tem alguém? Tem não, né? Vocês já estão tudo debaixo desse Espírito Santo agora, dessa fé que crê em Deus. Nós não precisamos mais de um tutor. Por quê? Porque agora a gente não vive mais debaixo da lei. Nós não precisamos mais viver. Nós estamos debaixo da graça desse Espírito Santo que nos ajuda a obedecer a Deus sem precisarmos da lei. Então a gente passa a obedecer a Deus porque nós desejamos obedecer e porque o Espírito Santo habitando em nós derrama graça e nós vamos então conseguindo sair do pecado e ir nos santificando dia após dia. Vamos continuar? Gente, esse texto aqui de Paulo aos Gálatas é fantástico, porque entender que a lei era um tutor, que a lei era que estava nos guardando, né, de algo futuro, para que quando esse algo chegasse, então a gente crescesse, amadurecesse e já pudesse tomar posse dos bens, né? Por isso que eu falei para vocês guardarem esse administrador dos bens do menor. Sempre que um menor de idade, né, ou alguém que está
aí precisando que os seus bens sejam guardados, a justiça delega, né, separa um tutor para cuidar dos bens desse menor. Até quando que esse tutor ele fica guardando e administrando os bens dessa pessoa menor de idade? Até que ele tenha maioridade, até que ele tenha condições de continuar cuidando daquilo que é a sua herança. Ó, grava, herança, né? Então, enquanto o menor é menor, ele precisa de um tutor. Mas depois que ele toma a maioridade, então ele já pode cuidar da sua herança. Nós temos uma herança dada por Deus desde Abraão. E enquanto nós não fôssemos maiores de idade, enquanto nós não amadurecêssemos, então esses bens, essa herança não podia ser dada na mão de um menor de idade. Nós vamos ver Paulo falando isso aqui. Olha versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele está falando agora para todos os crentes, ok? Para todos os cristãos, para todos aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Uau! Vamos lá, gente, agora. Vamos entender aqui. Você creu em Jesus? Você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida pela fé, não por mérito? Você creu, então, em Deus, que Ele, então, te justifica, você se torna justo diante de Deus? A palavra de Deus veio de encontro a você e você, então, foi convencido que você era pecador e que você precisava desse resgatador, desse Cristo que traz justificação para a tua vida? Joia! Então você agora está nessa declaração de Paulo. Se nós estamos assim, nós estamos nessa declaração de Paulo. Aí ele diz assim, ó: pois os que em Cristo foram batizados. Gente, o que é o batismo? Nesse sentido dessa frase aqui, desse versículo. É alguém que é mergulhado em água, no caso do batismo que a gente entende. Então, quando ele diz assim, pois os que em Cristo foram batizados, aqueles que foram mergulhados em Cristo, aqueles que foram mergulhados no sacrifício de Cristo, aqueles que estão imersos em Cristo, olha o que acontece. De Cristo se revestiram. Tem alguém que não dá para fazer aqui rapidamente? Eu queria assim, pensa comigo, olha o que a palavra está dizendo. Que todos aqueles que foram batizados em Cristo, que então creram em Deus, que morreram a morte de Cristo na cruz, que receberam esse sacrifício, que também mataram a sua carne lá na cruz, aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Eu preciso que você entenda o que aconteceu quando você creu em Jesus. Se a gente entender esse versículo, nós vamos conseguir entender muito da palavra de Deus nas nossas vidas. Por quê? A partir do momento que você foi crucificado com Cristo, a partir do momento que você foi batizado nas águas, porque você creu e confessou isso então publicamente, a partir do momento que isso acontece, existe algo que acontece no mundo espiritual, que é o quê? Você foi revestido de Cristo. Sabe o que Deus fez com você? Ele te vestiu de Cristo. Sabe alguém que está nu? Por isso que a palavra vai falar que, para Apocalipse, né? Que alguns estão nus. Nós falamos muito sobre isso na aula lá, né, gente? Então, sem essa cobertura de Deus, vamos dizer assim. Então, aquele que creu em Jesus, ou aconteceu uma coisa no mundo espiritual e é algo que não se muda de qualquer forma, ok? Então, no momento em que eu criei em Jesus, no momento em que eu aceitei a Cristo, que eu fui batizado na cruz com Cristo, que eu mortifiquei a minha carne, o que Deus fez no mundo espiritual na minha vida, Ele me revestiu. Já existia uma roupa em você, ok? Eu estou vestido, gente, ó. Eu estou vestida aqui agora, vocês estão vestidos. O que é revestir alguém? Vendou, né? Nos acobertou. Colocou uma outra roupa agora por cima da roupa que você tá. Ok? Então, por cima dessa roupa que você tinha de pecado, por cima dessa roupa que não glorificava a Deus, vamos dizer assim, que não trazia santificação sobre a tua vida, agora Deus te revestiu. Ele colocou uma capa de quem? De Cristo em você.
Então, todas as vezes que Deus olha para mim e para você, ele está vendo Cristo. Ok? É isso que ele está vendo. O mesmo sacrifício, o mesmo filho que Deus vê em Cristo, em Jesus, ele vê em mim. Por isso que aquele versículo, nós vamos falar mais sobre ele, mas já vou citar aqui para vocês entenderem. Todos aqueles que estão em Cristo, né? Nós estamos em Cristo nas regiões celestiais. O versículo fala, né? Eu não lembrei agora o texto, mas é basicamente isso. E a gente vai, quando a gente lê essa passagem, nós vamos entender um pouco mais o que é isso. Por quê? Porque a palavra vai dizer aqui, nós vamos continuar e a gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso. Então eu estou revestido com essa roupa de Cristo, vamos dizer assim, né? Com essa roupa de santificação, com essa roupa que me dá condição de ser também um sacerdote diante de Deus, que me dá condição de estar na presença de Deus. A roupa do sacerdote lá no Velho Testamento era um dos aparatos que fazia com que ele pudesse ter acesso à presença de Deus dentro do tabernáculo. Vamos continuar? 28. Por isso que Paulo vai dizer, ó, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos... Ele separou aqui alguém, gente? Não. Pois todos são quantos? Na Bíblia de vocês está tudo um aí? Pois todos são um em Cristo Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando eu e você aceitamos Jesus, a gente se tornou corpo. Existem vários corpos de Cristo. Uma pessoa, ela se subdivide, gente. Existe várias Elisângelas, vários corpos de Elisângela pela terra. Então, não existe vários corpos de Cristo. Só existe um corpo de Cristo, em que ele é a cabeça. E o resto, todo o resto, se torna corpo. Então, se eu não estou sendo um com toda a humanidade que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, assim como eu, pela fé, então alguma coisa está errada na igreja de Cristo. Porque a palavra está dizendo aqui que não há distinção de pessoas. Porque no momento em que todos creem pela fé que Cristo, o Evangelho, né? Cristo é essa restauração, é esse restaurador da minha vida com Deus, é esse meu libertador, é esse meu salvador, eu me torno um com todas as pessoas. Então nós somos um só corpo. Não existem vários, gente. Não existe. O que eu preciso que vocês entendam é: eu fui revestido de Cristo. Então, o corpo que está em mim, sobre a minha vida, é o de Cristo. Não existe bandeiras denominacionais. De jeito nenhum. Não tem, Valdo, bandeira denominacional. Não existe placa de igreja em lugar nenhum, né? Em Deus. Não existe isso. Isso tudo foi o homem que criou, literalmente. Então, não venhamos ao caso. Vamos entender a palavra. Então, o que Paulo está dizendo é que cada um que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida são incluídos debaixo dessa mesma roupa, debaixo dessa mesma vestimenta e se torna corpo de Cristo. É tão simples, gente, mas ao mesmo tempo tão poderoso. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, só tem um corpo, não tem vários. Então, o desejo de Deus é que o seu corpo, que o corpo de Cristo, existe o nosso posicionamento diante do Senhor, com certeza também, Carlos, com certeza. Então, assim, o que Deus está instituindo a partir do momento que nós aceitamos a Cristo é que nós nos tornamos um, todos. Nós nos tornamos um com Cristo. Não existe vários. Eu me torno um com Cristo. Eu sou parte desse corpo integral. Então, lógico, cada um, nós vamos entender cada um na sua posição no corpo de Cristo, e nós vamos falar muito isso dentro da carta aos Efésios. A gente vai entender bem isso quando a gente chegar lá. Mas entender que eu sou um com o meu irmão é o mais importante.
Entender que só existe uma cabeça, que é Cristo, e todo o resto do corpo somos todos nós juntos, unidos. Não existe dois corpos, não existem vários corpos, só existe um. Eu sou o corpo de Cristo, um corpo só, ok? Vamos continuar. Eu talvez queira passar mais entendimento sobre isso, mas a própria palavra vai nos falar um pouco mais. E aí diz, a mão que nos prendia... Peraí, gente. A mão que nos prendia, quando fomos revestidos, fomos libertados. Aí precisava de uma explicação, Carlinhos, não entendi muito bem, mas tá bom. Aguenta aí, qualquer coisa depois você fala para nós, no final, esse entendimento aí que eu quero saber. Então, versículo 29, recebemos um lugar na família do Senhor, né? Somos filhos de Deus. Opa, muito bom, vamos lá. Versículo 29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, mais uma vez ressaltando de que todo aquele então que nasce pela fé em Cristo é filho de Abraão, porque Abraão teve essa mesma convicção de novo nascimento. Esse herdeiro seria Cristo, que nasceria de Abraão, e aquele testamento, a promessa que foi dada a Abraão, de todas as bênçãos, de que a terra seria bendita, todas as promessas feitas a Abraão, Deus então nos dá como herança, porque essa herança é nossa. Foi a mesma herança que o descendente de Abraão receberia, nós também vamos receber, ou temos recebido, na verdade, já, ok? Mas ela se completa na volta de Cristo, com a transformação dos nossos corpos e com a vida eterna. Então, nós somos esses filhos de Abraão. Por quê? Porque eu também nasci pela fé em Deus. Assim como Abraão creu, e isso foi creditado para ele como justiça, nós também. Assim como Abraão obedeceu a Deus sem precisar da lei, e foi revestido de uma graça para obedecer, nós também somos obedientes a Deus por causa da graça, não por causa da lei. Não porque eu tenho uma lei que me pune, mas porque eu decidi obedecer a Deus por causa do Espírito que está em mim e que diz o que é certo e o que não é certo. O que é decente diante de Deus e o que não é decente diante de Deus. Capítulo 4. Vamos aí, gente? Vamos seguir que a gente consegue atingir um pouquinho mais. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Eu vou ler mais esse trecho até o versículo 7, a gente para e explica. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também Deus também o tornou herdeiro. Vamos entender isso. Lembra lá do tutor? Lembra do guardião, né, que nós acabamos de ler? Então, o capítulo 4 começa falando sobre isso. Paulo está explicando de forma natural algo espiritual. É maravilhoso entender isso, porque aí fica mais simples, mais fácil para compreender. Paulo diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Gente, uma criança, um menor de idade, um adolescente, ele consegue administrar os bens do pai, se esses bens forem dados ainda quando ele é criança, quando ele é adolescente? Não, nós não precisamos nem perguntar. Que maturidade um filho com 10, 12, 13, 15 anos tem para administrar toda a herança do seu pai? Nenhuma. E aí a palavra está dizendo aqui, esse menor de idade,
ele se iguala a um escravo desse pai. Por quê? Porque o escravo também não tem direito a bens, ok? Ele é escravo, ele é servo, simplesmente ele não tem direito à herança. Então Deus está dizendo assim, ó, tanto o escravo quanto um filho menor, um filho imaturo, ele tem o mesmo patamar diante de uma herança. Os dois não têm condições de herdar nada. Por quê? Porque um ainda é menor de idade, não tem maioridade, não tem maturidade para herdar o que o pai está dando, e o outro é escravo, não tem direito porque não é filho. Olha o que Paulo está comparando com a nossa vida, ainda quando nós não temos esse conhecimento de Deus ou essa salvação através da fé em Cristo Jesus. Nós somos comparados com um menor de idade ou com um escravo. Por quê? Porque a gente está debaixo da lei, a gente está debaixo de guardiões, de administradores, porque nós não temos maturidade. Então, até que Cristo fosse revelado, até que Jesus viesse ao mundo e cumprisse então todo o propósito que era nos resgatar, nos redimir, morrer e nos dar o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para que assim a gente pudesse obedecer a Deus. Então, até esse momento nós éramos iguaizinhos a escravos. Tem direito a uma herança, mas é menor de idade. Tem direito a uma herança, mas é imaturo. Então precisa que alguém cuide de você até que você tenha maioridade. Paulo está comparando esse novo nascimento, essa condição do ser humano de receber a herança de Deus, de ser maduro espiritualmente, de crer em Jesus, com alguém que é escravo ou é menor de idade. Ele compara isso porque ele deu esse entendimento para nós a respeito do que representa a lei. Ele está falando, a lei, ela nos coloca em custódia, ela nos guarda porque a gente ainda é imaturo, porque a gente precisa de um tutor, porque a gente não tem entendimento. Se a gente pegar essa herança de Deus sem maturidade, sem entendimento, sem o Espírito Santo nos ajudando, a gente vai fazer estrago, a gente vai desperdiçar a herança do Pai. É isso que acontece com alguém que, sem entendimento, quer tomar posse da herança. Sem entendimento, quer receber a herança do Pai, ok? Vai dar ruim, não vai dar certo. Então, Paulo compara isso, essa questão da falta de maturidade, de entendimento, com essa questão de tomar posse da herança. Aí ele diz assim, versículo 2: no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, existe um tempo determinado em que o pai colocou que aquele filho pudesse tomar posse da sua herança. Qual é esse tempo? Olha lá no versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Nós estávamos debaixo do pecado. A gente era obrigado a obedecer a lei. A gente era obrigado a obedecer esses preceitos que Deus colocou só para nos guardar, até que o tempo fosse oportuno. Versículo 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo... Eu vou pôr depois no dicionário para vocês esse entendimento, essa palavra plenitude no grego. Aqui tá falando de um lugar totalmente cheio, pensa um copo quando ele enche até não sobrar espaço nenhum mais dentro dele. Isso é a plenitude do tempo, isso é a palavra plenitude no original. É quando um lugar, um espaço está totalmente cheio. Cheio do quê? Cheio de tudo aquilo que Deus precisava fazer na terra para que o seu filho viesse e então cumprisse tudo que precisava ser cumprido, que pagasse então esse preço. Deus deixou que a humanidade vivesse debaixo da lei até o tempo correto, até a plenitude do tempo. Existia um tempo na cabeça de Deus que era o tempo correto, certo, para Cristo vir. E toda a palavra mostra isso para nós. Jesus veio no tempo correto de Deus, no tempo certo para todas as coisas. Existem inúmeras situações que a gente pode estudar que vão mostrar que o dia em que Jesus nasce é o dia perfeito. Aliás, a morte de Cristo também tem o dia perfeito, o cumprimento de todas as promessas, de tudo que Deus havia dito até então, ok? Então,
versículo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a partir disso é que então nós nos tornaríamos filhos também de Deus. A palavra vai dizer, né? E aí eu quero citar esse texto para a gente poder completar isso daqui. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, eu quero dar um entendimento para vocês aqui sobre isso, para que a gente possa entender um pouquinho essa palavra. João 1,12, se vocês quiserem abrir para grifar ou para anotar, João 1,12 vai falar sobre essa questão aqui do que a gente está conversando. É o versículo talvez mais citado, né, em muitas pregações. João 1,12 é o versículo mais falado, né, dentro do nosso contexto cristão, ok? Diz assim, João 1,12, mas a todos, alguns, gente, a todos, seja judeu, grego, escravo, livre, homem, mulher, todos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ok? Então, assim, tem um monte de coisas escritas nesse versículo que a gente poderia destrinchar, ok? Eu acho que essa aula, se alguém quiser, depois me pede, eu vou falar, eu destrincho esse versículo dentro de uma aula que eu dei sobre filho, criatura e depois filho de Deus novamente, tá? Quem teve aula comigo lá na escola de fundamentos pode lembrar do que eu falei sobre isso. Adão e Eva era filho, a partir da queda todos nós nos tornamos criaturas e a partir de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus novamente, através dessa fé em Cristo Jesus. Então eu explico isso. E esse versículo é a base para nós entendermos isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que eu quero frisar com vocês nesse versículo? Essa palavra filhos. Eu quero dar um entendimento aqui para vocês, para a gente finalizar esse trechinho que a gente está lendo e a gente vai entender um pouco melhor essa questão desse novo nascimento, principalmente. Essa palavra filho, no original grego, eu vou pôr lá para nós também no dicionário depois. Essa palavra filho, de João 1,12, é a palavra no original grego teknon. Teknon é a palavra no grego para o original filhos de Deus, aí em João 1,12, ok? Então lá em João 1,12, a palavra filhos no original grego é teknon. O que é teknon? Teknon é filho pequeno, criança, imaturo, filho que acabou de nascer, filho que acabou de ser gerado, filho que está ainda crescendo, filho que está ainda em fase de crescimento. É isso que significa essa palavra no original grego, teknon. Quando que eles citavam a palavra filho em teknon? Quando eles estavam falando de uma criança, quando eles estavam falando de alguém imaturo. Todas as vezes que Paulo vai falar sobre um filho imaturo dentro da Bíblia, ou de uma criança, no sentido criança mesmo de idade, ele não vai usar outra palavra que a gente vai falar agora. Ele vai usar a palavra teknon, que está dizendo de uma criança pequena, de uma criança imatura. Entendeu? Então, todas as vezes que nós nascemos para Deus, nós nascemos teknon. Nós nascemos um bebê espiritual. E é isso que a gente precisa entender. Então, o novo nascimento, esse crer em Jesus, vai gerar esse filho que a palavra está dizendo em João 1,12. Todos aqueles que creem, que recebem Jesus, eles nascem novamente da água e do Espírito e eles se tornam esse filho. Qual filho, Elisângela? O teknon. Alguém que agora precisa estar amadurecendo, precisa estar se desenvolvendo, precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. E assim nós vamos sendo aperfeiçoados em Deus. Assim nós vamos crescendo em Deus, até nos tornar maduros, até nos tornarmos a estatura do varão perfeito. Então a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ele está amadurecendo. Esse é o desejo de Deus. Que a gente nasça teknon, mas para que a gente se torne uma outra palavra que é usada lá no batismo de João. Deixa eu pegar aqui se eu lembro. Ruiós, exatamente. Quem já teve aula lembra. Aquela passagem, depois eu ponho para vocês aqui na apostila ou eu coloco lá no grupo. Sabe aquela passagem
que Cristo está sendo batizado nas águas por João Batista, e Deus fala então dos altos céus e ele diz assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa palavra filho, no original ali, e em outras passagens que nós vamos ler aqui nas cartas de Paulo, já não é mais teknon, mas é huios no original grego, que significa o quê? Um filho maduro, um filho pronto, um filho que agora pode tomar a herança. Desculpa, Débora, o que você falou? Um filho maduro. Maduro, exatamente. Fala de amadurecimento. Jesus, naquele momento, ele estava pronto para tomar posse de toda a herança, de toda a promessa, de todo o cumprimento da promessa de Deus sobre ele aqui na terra como filho de Deus. Então, qual é o desejo de Deus, gente, para nós? Que nós nos tornemos ruiós, que a gente tenha um período sim de teknon. Qual é o período de teknon? Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Cristo, quando pela fé nós temos esse novo nascimento. E aí nós somos revestidos de Cristo. E agora qual é o meu posicionamento? Assim como Cristo, eu preciso caminhar em amadurecimento, porque senão eu continuo sendo teknon, eu continuo sendo menor e eu não vou conseguir tomar posse da herança que Deus tem para nós, ok? Não só nessa terra, mas uma herança futura, que é a vida eterna. Então, se eu quero tomar posse da herança que Deus tem para mim, eu preciso amadurecer, sair de teknon, de um filho nascido, né? De novo, aqui no caso, o novo nascimento, para um ruios, um filho que está maduro, um filho que agora pode caminhar debaixo das promessas do Pai, obediente ao Pai, que consegue discernir a voz do Pai e que consegue então agora administrar tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, todos os bens que Deus tem para nós, a gente vai conseguir administrar. Ele diz aí no finalzinho então desse texto que a gente leu, versículo 5, e porque vocês são filhos, é isso que eu parei aí, né, gente? Isso. Versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vejam que Paulo usa o termo escravo. Por quê? Porque até então todos nós éramos escravos. Nós não éramos filhos, nós éramos escravos. Nós tínhamos uma herança para tomar posse, nós tínhamos uma herança à nossa disposição, mas nós nos víamos, ou nós éramos, por falta desse entendimento e dessa fé que toma posse da herança, nós éramos escravos. Nós tínhamos a herança para tomar posse, mas assim como o menor, nós estávamos escravos. Nós nunca tomaríamos posse daquilo que Deus tinha, porque nós não tínhamos nascido de novo. Nós não tínhamos crido assim como Deus deseja que a gente creia no seu Filho. Não tinha havido novo nascimento em nós. E aí a gente não podia, então, tomar posse. Porque, primeiro, ou eu era menor, no caso de alguns crentes, que nascem de novo, que aceitam Cristo, mas estaciona a sua vida espiritual ali no novo nascimento e não cresce, como aqueles que são filhos, mas nunca amadurecem e jamais vão tomar posse da herança, porque não conseguem, né, entender esses princípios da palavra que vão pedir para que eu me desenvolva espiritualmente, para que eu cresça, para que eu entenda o que Deus está dizendo na palavra para mim, para que eu caminhe debaixo de uma obediência, não porque alguém está pedindo para que eu obedeça, mas porque eu tenho essa graça dentro de mim e não estou mais debaixo da lei, e não estou mais debaixo dessa custódia, não estou mais debaixo de um administrador, de um tutor, mas agora eu tenho o próprio Espírito Santo me guiando como filho maduro até a herança do Pai, a administrar essa herança do Pai. Amém, queridos? A gente deixa esse próximo trecho agora para semana que vem, porque aí começa essa preocupação de Paulo, né, com os Gálatas aqui, e já vai despertar aqui também. Amém, queridos? Então eu quero que nessa noite a gente entenda esses princípios de maturidade, a gente entenda esse princípio de que Deus então nos revestiu,
de Cristo, nós somos um só corpo em Cristo Jesus, e esse corpo precisa funcionar muito bem. Quando a gente chegar lá em Efésios eu vou falar mais sobre isso, não quero entrar aqui porque não é o contexto que Paulo está explicando, o que Paulo está corrigindo aos irmãos da Galácia e para nós dentro dessa carta nós precisamos entender que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o que significa isso? É mais elevado, agora nós somos guiados pelo próprio Espírito Santo a obedecer a Deus pela fé, porque Deus falou, então eu obedeço. Não é porque alguém me disse que eu tenho que obedecer. Não é isso. Eu não sou de menor, né? Perdão. Eu não sou uma pessoa escrava e nem menor de idade. Eu sou alguém agora nascido de Deus, alguém que reconhece essa graça que está sendo derramada sobre a minha vida e então obedece. Obedece, é guiado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos orar para a gente terminar? Alguém quer orar de maneira voluntária? Sem eu precisar chamar, pode abrir aí o áudio e orar por nós para a gente terminar. Ninguém? Meu Deus, todo mundo quietinho, Jesus. Eu oro. Então vai, Débora. Soberano Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e